tirar dúvidas, para eles contar um pouquinho de como é que a gente vai poder interagir. Os três vão falar muito mais do que eu. E a gente quer fazer uma parceria bem forte com eles, porque eu acho que o Co-Creation está merecendo isso, e o Dropbox é um parceiro que pode levar o Co-Creation a outro nível. Tá? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, e vou passar a palavra para a Nathalie, ou para o Marcel, a Nathalie primeiro, né? Depois o Marcel fala depois, mas a Nathalie pode falar aí, contar um pouquinho aí de vocês aí, como é que nós podemos trabalhar juntos. Beleza. Obrigada, Salomão. Ó, já vi alguém colocando, já adicionei vocês no LinkedIn. Gosto assim, gente, simpática, todo mundo aqui já virando amigo. Prazer, pessoal. Como o Salomão falou, o meu nome é Nathalie. Hoje eu sou gerente de parcerias do Dropbox para o Brasil. Antes disso, eu era executiva de contas e antes disso trabalhava com a parte de desenvolvimento de novos negócios, sempre focada em Brasil e Caribe. E nas minhas épocas de executiva de contas, né, eu trabalhava muito em conjunto com o Marcel. O Marcel era um arquiteto de soluções, então a gente era um time de basicamente 2 pessoas durante um pouquinho mais de um ano, cuidando do Brasil inteiro. Nós dois mudamos um pouquinho de áreas, né, nesses últimos anos, mas o Dropbox também teve bastantes mudanças. Então, para contar um pouco mais parte da nossa história, como que a gente evoluiu para chegar onde a gente está hoje. E eu conto um pouco mais para vocês no final, então, de uma forma mais prática, como é que a gente busca fazer parcerias hoje no território, né? Então, para resumir, todo o nosso time Brasil, América Latina, a gente fica aqui nos Estados Unidos, a gente fica aqui em Austin, no Texas. Então, hoje a gente busca muitos parceiros no Brasil e por isso que a gente queria bater um papo com vocês hoje, que cuidam de startups, que estão agora embarcando realmente em novos desafios, para ver como que a gente pode ajudar vocês e crescer no futuro. Né? Então, muito prazer, eu vou passar a bola para o Marcel. Olha aqui, alguém já está falando que veio para o Southwest ano passado. Gente, muito legal esse festival. Quem não vem, chego. Tomara que tenha ano que vem. O Marcel é fanzaço também. A gente, inclusive, a gente não patrocinou, né, Marcel? Como que você descreveria? A gente hosted um evento do Floripa Connect, lá no Dropbox em Austin, do South by, no passado, eu acho, né? Foi, então a gente hospedou, né? A gente cedeu a nossa sede da Dropbox, que fica no centro de Austin, bem na muvuca ali do festival, e a gente fez um evento lá para o lançamento do Floripa Connect, que foi o conjunto de conferências que aconteceu ano passado na região de Florianópolis, das mais diversas áreas, né? Desde a área de mais técnicas de tecnologia até parte mais artística e empreendedorismo, etc. E esse ano, por conta da Covid, não aconteceu, assim como o festival não aconteceu. O Vitor está contando que chegou a vir para Austin e o festival foi cancelado, realmente foi cancelado em cima da hora, e foi uma pena mesmo. Mas, no fim, foi a decisão acertada, né? Agora, olhando para trás, realmente Austin se salvou, né? E as pessoas que viriam a Austin se salvaram de uma boa. Eu sou Marcel Ribas, eu moro em Austin faz 15 anos, eu sou de Florianópolis, sou primo do professor Salomão, e eu estou na Dropbox faz quase 4 anos, e eu e a Nathalie, a gente trabalhava muito junto, né? Quando entrei era um arquiteto de soluções, então fazia parte de vendas técnicas. E agora eu sou o que eles chamam de Developer Evangelist, a pessoa que ajuda a promover a Dropbox como plataforma, não só como produto, mas como plataforma, como as pessoas podem criar soluções que se agregam ao Dropbox e criar muito mais valor a partir dessa integração. Então, trabalho muito com desenvolvedores de software, tirando dúvidas, ensinando, criando documentação, fazendo aquela parte de dar a eles as ferramentas que eles precisam. E faço a volta também, né? Eu escuto da comunidade de usuários e de desenvolvedores o que eles precisariam do Dropbox para melhorar a nossa plataforma, e aí eu levo isso para a engenharia, né? Então, faço esse meio de campo. Antes da Dropbox, eu trabalhei muitos anos com software da IBM, todo o stack de software da IBM. Fiquei no ecossistema IBM durante quase toda a minha vida profissional, e aí faz um pouco menos de 4 anos mudei para a Dropbox. Então, muito legal ver o pessoal. Então, pessoal, vão colocando perguntas ali no chat mesmo, ou tem uma função também de perguntas e respostas, e a gente vai respondendo
O que não der para responder ao vivo, a gente responde por texto depois, dá um jeito, né? O importante é a gente fazer isso bem interativo. Então, eu vou começar, já que é todo mundo na área de cocriação, na área de inovação, o pessoal que está desenvolvendo seus próprios negócios, aí, cada um em sua região, contando um pouquinho da história da própria Dropbox, como empresa que também nasceu da mesma forma que a de vocês, de uma ideia, e hoje é uma empresa pública, né, com ações na Bolsa de Valores e super respeitada e super conceituada. E é o nosso desejo que as empresas de vocês também tenham histórias muito legais, muito inspiradoras para outras pessoas também. Então, a Dropbox começou a partir de uma ideia que né, tinha uma pessoa chamada Drew Houston, escreve Houston como o nome da cidade, mas se fala Houston. E o Drew era um estudante do MIT, coisa e tal, e ele começou a trabalhar muito cedo com tecnologia, e ele tinha uma empresa que tentava criar testes digitais, aqueles testes que eles fazem de tipo um vestibular, tipo o Enem, né, que tem aqui nos Estados Unidos, e ele fazia um sistema digital de preparação para esses testes. E ele estava desenvolvendo essa solução e levando para outras empresas, né? Enquanto isso, ele ficava programando. E ele estava, nessa época, desenvolvendo essa empresa, morando na costa leste. Ele morava em Boston, região ali do Massachusetts Institute of Technology, e tinha muitos amigos em Nova York. E aí, frequentemente, ele pegava o ônibus, deve dar umas 2 horas de viagem, mais ou menos 2, 3 horas de viagem entre Boston e Nova York. E nesse ônibus ele sentava para continuar desenvolvendo o produto que ele estava desenvolvendo. E aí, numa dessas viagens, ele esqueceu o pendrive que ele tinha com o código, que era o código que ele precisava para trabalhar durante o ônibus. Não tinha, né, naquele tempo, era o pendrive que a gente usava para transferir os dados, né? A internet era mais para browser, web, coisa e tal. E aí ele pensou, poxa, se eu tivesse um sistema onde eu rapidamente conseguisse subir e descer meus arquivos da internet, eu poderia continuar trabalhando aqui. Eu conectaria via meu telefone aqui, conectaria na internet e pronto, estava lá meu código. E aí isso começou, aí no próprio ônibus, naquele dia, ele começou já a escrever localmente o software que eventualmente virou o Dropbox, né? Ele começou já a pensar, como é que eu faço isso? Tem que ter um sistema que rode no meu computador, que sincronize com um servidor na nuvem, né? Então, como é que eu vou saber, quando eu coloco os arquivos aqui, se o arquivo mais recente já está na nuvem, se não está, sistema de versões e todas aquelas coisas que foi necessário desenvolver naquele momento. Mas a ideia já surgiu ali e um MVP até, talvez, né? Bem precário, mas pelo menos ele testou aquele conceito que ele estava querendo, que ele estava de uma solução que ele precisava e que ele achava que todo mundo ia precisar também. E isso rapidamente começou a ter bastante interesse, porque todo mundo percebeu que era uma solução que o mundo precisava. E aí ele começou a tentar arrumar fundos para desenvolver isso aí. E era difícil, porque os fundos de investimento naquela época, e talvez hoje em dia seja assim também, vocês podem contar melhor do que eu, era muito difícil conseguir investimento para uma pessoa, para a empresa de uma pessoa só. Então, o que os mentores dele recomendavam no início era assim, vai arrumar um parceiro, né? Arruma um co-criador, arruma um cofundador. Se você for só eu sozinho, vai ser muito mais difícil você conseguir os fundos, né? Empresas que investem em você e fundos de capitalização. E aí ele foi atrás de uma pessoa, ele não conhecia o cofundador da Dropbox, que foi o Arash Ferdowsi. Muitas empresas desse tipo começam quando 2 amigos se juntam, já se conheciam, já tinham uma história e vamos montar uma empresa e aí vamos desenvolver essa ideia e aí vamos juntos, né?
E o caso da Dropbox foi interessante porque o Drew teve a ideia inicial, mas ele não tinha ele foi atrás de uma pessoa, né, um co-criador. E aí foi perguntando, e aí alguém recomendou, poxa, o Arashi seria um cara legal, acho que vocês têm que se conhecer. Se encontraram lá numa cafeteria e começaram a conversar, e a coisa, né, deu liga, e eles se juntaram, foram morar juntos. Era o escritório da Dropbox, era um apartamento que eles alugaram juntos, então tem umas fotos bem legais assim do primeiro escritório, endereço oficial da Dropbox, era o apartamento deles, e aí eles escrevendo linha de código até às 5 da manhã, aí dormindo até meio-dia, e depois tocando direto, né, o que é necessário numa startup. E foram indo, e até que conseguiram um investimento, e aí foram contratando programadores e desenvolveram a empresa. Aí veio o segundo estágio da empresa, como já era uma empresa e agora começou a ter uma certa organização, né? Precisou cuidar do dinheiro que estava entrando, investir, etc. É um segundo estágio. E aí, depois que a ideia começa a ficar concreta, eles precisaram desenvolver a parte, vamos dizer, operacional, né, da empresa. E, obviamente, não eram pessoas com essa experiência, né? Eram 2 programadores. Como é que você faz essa transição, então, do programador, do criador, do criativo, para o gestor, o cara que, né, conhece a operação, vai começar o dia a dia da empresa, pé no chão, o que ele vai fazer, né? Então, acho que também deve ser um desafio que vocês devem ter. Algumas empresas de vocês já devem estar nesse estágio ou já participaram desse momento, né? Então, nesse momento, eles começaram a ter que procurar, primeiro, o que cada um gostaria de fazer no futuro, né? Porque a pessoa pode ser eu quero ser só um programador, eu tive a ideia, mas eu quero ficar só nisso, eu quero ficar só em produto. Não, eu quero ficar em vendas. Eu quero ficar em finanças, né? E nesse caso, na Dropbox, o Drew é o CEO até hoje, né? Então ele desenvolveu esse lado de negócios que ele não tinha. Então ele foi atrás, ele se educou, ele se capacitou, ele teve muitos mentores na carreira dele, e aí ele se tornou esse CEO até hoje. O outro, Arashi, ele optou, não quero isso, eu quero cuidar do produto, e depois ele ficou responsável pela cultura da empresa. A empresa começa a crescer, você quer manter aquela chama, aquilo que fez ela nascer naqueles primeiros, né, meses, talvez os primeiros anos da empresa, você quer continuar isso mesmo quando a empresa cresce. E se não tiver ninguém olhando para isso com prioridade, ela se perde. Você começa a contratar pessoas que às vezes não têm o mesmo pensamento, e aí você começa a ter que abdicar, abrir mão de algumas prioridades, de alguns pensamentos iniciais, e por conta de outras necessidades, né? Então, o Arashi foi essa pessoa que ficou dentro da empresa, prezando pela cultura da empresa. Pra vocês terem uma ideia, até pouco tempo atrás, até a época um pouquinho antes que eu e a Nathalie entramos, o Arashi ainda fazia parte de todas as entrevistas da empresa, né? Ele era vamos dizer, o moderador dos painéis quando se decidia se vão contratar uma pessoa ou não. E aí fizeram um projeto interno chamado Scaling Arashi, que era para poder, vamos ver, agora estamos crescendo de uma forma tal que o Arashi não tem mais como estar em todos os processos de entrevista, então nós precisamos de dar treinar outras pessoas para fazerem o papel dele no processo de seleção, trabalhar junto com o RH para isso, né? Então, foi mais ou menos como a empresa se desenhou e foi crescendo, né? Aí chegamos, vamos tentar até porque não temos somente 1 hora, né? Tentando fazer então fast forward aí, né? Adiantar a fita até chegar nos dias de hoje. A gente tem esse problema que a Dropbox resolveu lá no início, que era sincronizar os teus arquivos com um negócio, né? Com um espaço na nuvem que era seguro, rápido e fácil de usar. Era um problema que a gente tinha há 12 anos atrás,
mas não é mais um problema hoje. Hoje em dia, as pessoas já têm suas soluções, né? Você compra um celular, já vem com uma solução de nuvem. Ou você começa a usar um e-mail da Microsoft ou da Google, também já vem com uma solução de sincronizar arquivos na nuvem, né? Pode não, né? Eu acho que o Dropbox segundo análise de mercado e todos os benchmarks que a gente faz, é a solução mais segura, a solução mais fácil, a solução mais rápida? Sim, mas as outras também fazem, né? Vamos dizer, o básico, né? Talvez não tão rápido, não tão seguro, não tão simples, mas fazem. Então, o que aconteceu foi que a Dropbox percebeu isso já há alguns anos, que esse problema não é mais problema. E aí começou a olhar para outros problemas que a gente tem hoje na nossa vida digital. E aí a Nathalie pode falar com mais propriedade sobre isso, que ela vem trabalhando com clientes há muitos anos só identificando essas situações. Mas o Covid acelerou tudo isso, né? Né, o que a gente já estava falando há alguns anos de transformação digital, que era necessária, hoje não é mais necessária, já aconteceu, né? Quem não se transformou digitalmente, hoje não tem uma vida, porque a vida se tornou digital. E a própria plataforma TXM Business é isso, né? Era o trabalho que o Co-Creation Lab já fazia localmente e que agora teve que partir para a área digital, senão não ia ter como desenvolver mais essa comunidade. E aí, assim, a Dropbox está na mesma vibe, né? Que outros problemas hoje a gente precisa resolver que todo mundo precisa resolver. Então, tem várias coisas. Por exemplo, a questão do foco, né? Quem de nós consegue ficar focado na mesma tarefa por mais de 20 minutos, sem ser interrompido, sem ser... Né? E você sabe que no processo de criação isso é muito importante. Você precisa ter foco, você precisa ter a sua energia canalizada para aquele momento de criação, senão não acontece. Se você é interrompido, você leva não sei quantos minutos para poder voltar a sua mente naquele estágio, naquela situação ótima de desenvolvimento de ideias, né? Outro problema, a questão do horário de trabalho. Não existe horário de trabalho, né? Então, qualquer hora é hora para trabalhar, né? Não existe mais aquela definição casa-trabalho, né? Sua casa é o seu trabalho é a sua casa. A qualquer momento você pode estar trabalhando, a qualquer momento né, durante o dia você pode não estar trabalhando. Como é que nossas ferramentas vão poder ajudar nisso tudo, né? E, enfim, vários outros problemas que já existiam até antes do Covid, outros que surgiram por causa do Covid, e a gente está atacando isso agora com mais afinco. Já é um trabalho de alguns anos que a gente tem feito, mas agora com um pouco mais de urgência. E com essa urgência surgem as coisas mais concretas. Então, vocês vão ver vários produtos adjacentes ou produtos complementares ao Dropbox que a gente vai lançar nos próximos anos aí, nos próximos meses, próximos anos. E é para esse lado que a empresa está seguindo. Então, espaço na nuvem, você vai sempre continuar tendo da Dropbox, né? A gente vai sempre continuar fazendo isso, crescendo a infraestrutura e melhorando cada vez mais esse serviço. Mas é só um dos produtos, é só uma das coisas, a base onde a gente vai construir outras ferramentas para ajudar as pessoas nesse novo mundo do trabalho remoto. É isso. Uhum. Ô, Marcelo, antes eu tenho uma pergunta aí, vou fazer uma pergunta que você pode responder, mas antes de fazer a pergunta, eu quero dizer para você que tem um povo aí que mandando abraço aí, Jorge de Paula tá aí. Ô, Jorge. Marcelo Boller, quem mais? Ângela Silveira. A Ângela. A Ângela foi a minha primeira instrutora Microsoft. Me certificou na Microsoft, começou isso tudo. Tem Salomão Riba Júnior, está aí também assistindo. Esse eu conheço. Estamos com 3 gerações aí, né? É isso aí. Tá aí, o Pedro está aí, você e eu. Minha mãe tá entrando agora também. Então, maravilha.
Que legal, Tá que todo mundo legal. assistindo a gente aí. Nossa. Quero fazer uma pergunta. Aquisição. Por que a Dropbox se manteve firme? Como é que ela conseguiu? Se ela não Pois era é, maior, né? né? Ela não era. Como é que ela se manteve? Então, eu estava pensando nisso hoje ainda, porque a gente está escutando várias notícias importantes aí de aquisições no mercado de tecnologia, e eu queria contar uma história para vocês, acabei esquecendo no meu resumão aí, mas a história famosa que foi quando o Steve Jobs chamou o nosso CEO para conversar, né? Já deve fazer uns 10 anos isso. Ou mais, né? Porque o Jobs morreu em 2011, né? Então, pelo menos uns 12, 13 anos aí, né? E a Dropbox já tinha criado um pouco do seu mercado, e aí o Drew Houston foi chamado para conversar com o Steve Jobs, né? E aí chegou lá com o laptop embaixo do braço, e aí o Steve Jobs, aí começou, aí ele abriu o laptop, Steve Jobs falou para ele assim, não abre teu laptop, não precisa. Eu já conheço teu produto, eu sei que funciona, é muito legal. Mas não é um produto, é uma feature. É uma função que eu vou colocar dentro do meu sistema operacional, né? E eu quero comprar de vocês. E aí nós vamos embutir no nosso sistema operacional e coisa e tal. E a oferta nunca foi divulgada, né? Mas na época se falava aí mais ou menos o que se fala hoje do catálogo do Bob Dylan, que foi vendido para a Universal Music essa semana, né? De 9 dígitos. Né? O do Dylan foi cerca de 300 milhões de dólares, né? Então, mas a oferta da Dropbox se estima que foi por aí, mas ninguém sabe, né? Nunca foi divulgado. E imagina, você é um fundador de uma empresa recém, né? Uma empresa nova, você tem 25 anos de idade e você senta na frente de nada mais, nada menos do que o Steve Jobs. Já era o Steve Jobs, né? Já tinha fundado a Apple, saído da Apple, fundado a Next, fundado a Pixar, voltado para a Apple, né? Então, só aí ele já mudou o nosso mundo do jeito que a gente entende umas 5 vezes. E aí ele te faz uma oferta, provavelmente de muito dinheiro, né? A gente não sabe mais, provavelmente de muito dinheiro. E aí você fala, você tem 25 anos, você fala, olha para o seu produto, olha para ele e fala, não, muito obrigado. Eu acho difícil as pessoas hoje em dia, né, sei lá, acreditarem na sua ideia, no seu plano dessa forma. Então, essa história meio que conta o que aconteceu o resto dos outros 11, 12 anos aí, né? A Dropbox deve ter recebido várias propostas de aquisição durante esse período, né? Inclusive recentemente, talvez. A gente não sabe, né? Mas imagina que deve ter recebido várias. E aí vamos dizer, essa fé na proposta, na missão que a pessoa tem na vida e com a sua empresa, tem que ser muito forte, né, para poder dizer não para ofertas desse tipo. Isso, claro, não quer dizer que de repente a empresa certa, de repente faça uma oferta certa no momento certo e de repente a Dropbox possa ser um alvo de aquisição aí, mas no momento a gente não vê isso, né? A gente não consegue perceber ninguém no mercado com apetite e nenhum apetite da empresa em si, nesse sentido. Por exemplo, nesse momento, a gente está passando por uma reorganização interna para acomodar essas novas linhas de produto que eu estou falando, e precisou mexer bastante na engenharia, né? Definir diferentes diretorias e como é que vão ficar organizados os times de baixo, né? Ninguém faria uma mudança desse tipo, dessa magnitude, se tivesse já pensando em preparar a empresa para uma eventual aquisição, né? Então, realmente, a empresa tem caminhado como se isso não fosse uma possibilidade, né? Que a empresa sempre teve essa direção de ser o seu próprio norte, né? Então, bem por aí, para contar para vocês um pouco
o sentimento interno nosso, né? Quanto vale hoje? Tem uma expectativa do mercado? Eu acho que vale, pelo preço da ação, né? Vale cerca de 9 bilhões de dólares. Né? Nathalie, Então, você, Nathalie, como é que nós vamos ser parceiro aí, Nathalie? Então, vamos falar disso daqui a pouquinho, mas só um ponto interessante que eu queria complementar o que o Marcel falou. Tem um conceito importante sobre empreendedorismo no geral que diz que um CEO ou um dono de um negócio como um todo, ele tem que sempre olhar o caminho que ele tem pela frente e enxergar 3 alternativas. Se a direção está certa, ele tem que continuar na mesma direção. 1, né? 2, se é a hora de parar 100%. Ou 3, se é a hora de você change directions, né? Mudar direções. Isso é um conceito lá dos professores de Harvard. O que a gente vê no Dropbox, que a gente fez realmente muito, foi de trocar direções, né? Então, como o Marcel falou, a gente durante muito tempo foi baseado em uma coisa que acabou virando commodity, espaço em nuvem, né? O Marcel mesmo falou, tá no meu iPhone, todo mundo vai ter. Mas o que a gente fez muito foi reinventar. Então, não só criando novas linhas de produto, mas também a gente fazendo aquisições, né? Então, ano passado a gente comprou uma empresa de assinatura eletrônica que chama HelloSign. A gente começou a trabalhar muito mais pesada com ela no finalzinho do ano passado. Mas eu acho que para vocês que estão começando seus próprios negócios agora, é um ponto interessante que todo dono de negócio tem que observar basicamente todos os dias. Né? Nunca vai acordar um dia onde você não tem que tomar uma decisão por seguir por um desses 3 caminhos. E se o seu caminho é seguir em frente, está indo tudo bem, maravilhoso. Mas às vezes você tem que mudar de direção realmente. E isso acho que eu, pelo menos, vejo como um ponto muito positivo, né, de Dropbox. A gente enxergou quando que isso tinha que ser feito. E se a gente tivesse sido vendido para o Steve Jobs lá atrás, a gente não seria nada do que a gente é hoje. Seria basicamente uma aplicação lá no seu iPhone. Então, eu e o Marcel somos fãzaços do Dropbox, né, Marcel? Acho que a gente é meio da época dos românticos aqui do Dropbox. Isso é verdade. Uhum. E a gente tem trabalhado, então, com empresas de tudo que é tamanho, né? Desde uma empresa, né, que está começando agora, que tem 3 pessoas, até uma empresa, né, multi-mega, né, tem instalações de Dropbox né, de centenas de milhares de usuários, né, como a Universidade de Nova York, lá, né, como CUNY. Uhum. Então, tem vários níveis, né, de implementação. Né, mas é legal que a funcionalidade básica é a mesma, e aí a API que a gente usa para desenvolver aplicações em cima também é a mesma. Então, você pode começar com uma conta individual, gratuita, e depois ir evoluindo conforme for a tua necessidade. Né? E aí foi assim que a gente começou a se aproximar do Co-Creation Lab, porque, né, agora a plataforma virando mais digital do que já era, a gente percebeu que tinha vários fluxos de trabalho, fluxos de disseminação de informação que passavam por documentos, né, que eram aulas online que precisavam de documentos serem compartilhados com várias pessoas, e depois tem a colaboração na criação desses documentos, que também é outro ponto forte que a gente tem tentado atacar hoje em dia, e a gente percebeu que valeria a pena disponibilizar isso dentro da plataforma TXM para todos os membros, e também depois ver se esses membros, se essas empresas, né, de vocês têm necessidade, têm vontade de integrar também as soluções ou mesmo usar o Dropbox, assim, né? Então aí o Pedro, que é o desenvolvedor, aí ele rapidamente ele pegou a nossa API e desenvolveu já essa integração, e hoje, quando vocês entram na plataforma, se vocês vão atrás de um documento, vocês vão ver que já estão hospedados na Dropbox, você tem toda essa segurança que a Dropbox, que a plataforma permite. E o Pedro, pelo que a gente conversou, não teve dificuldade nenhuma, né, Pedro? Foi muito fácil fazer isso, né? Foi bem simples, na verdade. O inicial do Dropbox é fantástico para você começar, é super simples. Maravilha. Eu sou um dos responsáveis pelo portal de desenvolvedores da Dropbox, né? Pessoas como o Pedro, que vão integrar suas plataformas à nossa, e chama dropbox.com/developers.
E aí naquele portal você tem toda aquela documentação ali e algumas ferramentas também para você poder testar a API sem precisar perder muito tempo desenvolvendo, né? Antes de decidir se você quer usar aquilo ou não. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês gostariam de aprender, de fazer, a gente vai, né? É comigo mesmo. Né? E como é que o Salomão tinha pensado em fazer alguma demonstração, alguma coisa hoje, ou era só mais bate-papo? Não, conversei com a Nathalie um pouquinho antes, né, rapidamente, mas a ideia é mesmo um bate-papo e mostrar como é que essa integração pode acontecer, quais são as vantagens de se usar o Dropbox em relação a outras nuvens aí, né? Claro. Que podem facilitar. A nossa parceria que você está falando, que a gente está fazendo aí, nossas oportunidades que a gente pode gerar. E mais do que isso, né, aquilo que você falou, né, pode ser uma empresa com 2 pessoas, com 3 pessoas, que já pode estar utilizando a custos bem reduzidos, né, porque a Dropbox é muito barata nesse sentido, né, e que pode ajudar ele principalmente em 2 coisas, né, amigável e segura. Essa é a minha visão da Dropbox. É uma empresa amigável e segura. Eu tenho Dropbox há bastante tempo. Eu lembro quando o Marcel pediu para eu dar uma olhada no paper ainda, quando eu estava nos testes ainda, né? Eu estava na Holanda naquela época. Então, então o paper, não sei se as pessoas já estão usando ou já ouviram falar, foi um desses primeiros produtos adjacentes que a gente começou a desenvolver para resolver outros problemas, né? Uma das coisas, um dos problemas dessa nossa vida digital é que quando a gente resolveu o problema do repositório, agora que a gente já tem um repositório para jogar os nossos arquivos, a gente começou a ver que que a gente perdia o contexto associado àqueles arquivos, né? Muitas vezes eu ponho lá um documento que eu criei, ou seja uma planilha, seja um documento de texto, etc. E aí depois eu compartilho com alguém, esse alguém olha para esse documento e fala assim, não, mas não foi isso que a gente combinou. Naquela reunião tal, era outra coisa. Por que mudou? Por que esse documento está de outro jeito? E esse é o contexto. Né? Então, todo o processo criativo, ou processo decisório, ou processo de brainstorm que acontece antes de gerar o documento, se perdia em algum lugar. Deve estar numa conversa de WhatsApp, deve estar num quadro branco em alguma sala de reunião aí, que alguém, de repente, esqueceu, né, ou de tirar uma foto. Né? Enfim, em algum lugar ficou esse processo criativo. Então, o paper veio nesse sentido de juntar, né, documentar e guardar esse processo criativo antes, junto dos documentos que esse processo criativo gerou. Então, antes de chegar num Photoshop, num InDesign, ou no Illustrator, ou num Excel, ou no Word, antes disso, houve uma conversa, houve uma discussão, houve uma série de reuniões, e isso tem que estar capturado em algum lugar. E aí veio o paper. Óbvio, a comparação, você pode pensar, mas eu tenho um Google Docs que faz isso, ou eu tenho um Microsoft Word que faz isso. Mais ou menos. É bom para tomar nota, né? De repente, o meu caderno também funciona para isso. Mas o paper, ele, além de fazer isso de ser, vamos dizer, o bloco de notas, ele tem links vivos para cada um dos produtos daquele processo criativo. Então, eu posso, de dentro do paper, eu posso até mostrar para vocês, de repente é mais negócio, né? E mostrar para vocês aqui como que a gente visualizou isso acontecendo, né? Deixa eu só abrir uma janela aqui. Enquanto você vai abrindo aí, Marcel, eu acho que é importante falar também que o Dropbox como um todo, a gente tem andado muito mais nessa direção, né? De resolver um problema que não é mais só o problema inicial, que era armazenamento em nuvem, e também não é mais só alternativa servidor de arquivos em nuvem, o que é um Google Drive, um OneDrive, um SharePoint, alguma coisa assim. Porque isso, que eu não, também acaba virando commodity, né? No mundo que a gente está hoje. Então, o que a gente chama hoje de um novo Dropbox, ele é basicamente, o primeiro, espaço de trabalho inteligente.
Então, ele é basicamente como se fosse eu não sei nem descrever isso muito bem, Marcel, porque não existe uma categoria fora essa, né, do Workspace. Mas ele é um espaço de trabalho onde você consegue não só armazenar todo o seu conteúdo, e conteúdo, antes a gente achava que conteúdo era PDF, Word, Excel, hoje só 30% de arquivos representam 100% do conteúdo, os outros 70% são web, então são URLs, é um Google Sheet, é alguma coisa que está no WhatsApp, por exemplo, um reporte. Sim, vai ser um Trello, vai ser um Gira, vai ser Mural, enfim, o conteúdo hoje não é mais documento, é o que a gente chama de Cloud Docs, né? São documentos na nuvem. E aí pode ser um post do Instagram, pode ser uma story do Facebook, isso tudo é contexto, né? Exato. E aí é que a gente veio tentar juntar isso tudo. Exato. Salo, eu não consigo compartilhar aqui, ver se você consegue me liberar aí. Ô, Renata, tem que colocar o Marcel como anfitrião. Eu não consigo, porque eu tomo co-anfitrião aqui. Alô, eu acabei de colocar. Tenta aí, por favor, Vamos Marcel. Vamos lá. Agora vai. É esse aqui, então. Estão vendo aqui o meu browser agora? Sim. Sim. Diz que é a palavra mais usada esse ano. Vocês estão vendo aí? Bem por aí, né? Eu vou até mudar a linguagem aqui para o português. Então, esse aqui é o paper, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a Nathalie deve reconhecer, esse aqui é um paper doc antigo que a gente usa já há muitos anos para mostrar o que tanto de coisa a gente consegue colocar aqui dentro, né? Eu adoro isso. Então, você tem como atribuir tarefas no paper, marcar pessoas, né? Então, aqui eu posso dizer, por exemplo, quem vai ser responsável por tal tarefa, né? E aqui, nesse momento, eu já altero o prazo, ou coloco um prazo quando não tem. Eu posso marcar, fazer comentários baseados onde na imagem, por exemplo, eu quero trocar a cor dessa grama para outra cor, né? Então, eu posso simplesmente marcar um pontozinho nesse olho aqui do elefante e fazer um comentário. Descer o pitaco, olha só que legal. Trocar o olho do elefante e aí marcar uma pessoa, né? Nathalie, por exemplo. Aqui eu tenho o timeline, eu posso definir, então, dos projetos, né? O projeto como se fosse um mini Gantt chart aí, né? Mostrar uma linha de tempo das tarefas, né? Das fases do projeto que tem que ser realizadas e aqui as etapas, né? Então, também tabelas, aqui são visualizações de documentos que normalmente a gente não tem o software na nossa máquina. Por exemplo, se a agência de propaganda fez uma arte no Illustrator e mandou para o cliente para aprovar, né? E o cliente não tem o Illustrator. Normalmente ele gera um PDF e manda o PDF por e-mail. E, em vez disso, você pode colocar o próprio documento do Illustrator no paper, compartilhar o paper com o cliente já faz os comentários ali, e aí você tem todo o contexto dos comentários aqui à direita, né, de todos os comentários que foram feitos a partir de cada imagem. Então, o contexto fica junto, não tem que buscar no e-mail que eu mandei para o cliente para aprovar, para ver se, né, de repente eu perdi o e-mail, não sei o que ele decidiu, se ele decidiu pelo azul, pelo verde, né? Tá tudo aqui junto do contexto também. Música, vídeo do YouTube, tudo fica aqui também da mesma forma. Eu faço uma trilha de áudio para uma determinada campanha, ou eu gravo uma reunião, gravo o áudio da reunião, já coloco aqui, né? Então, tem tantas ideias aí de coisas. Isso aqui é um documento Photoshop também renderizado, não preciso ter o Photoshop para abrir, não preciso gerar um JPEG, um PDF para isso, né? Então, tudo isso fica no mesmo documento. É claro que esse documento aqui ele é para mostrar tudo que tem Twitter, tem Instagram, né? Então, ele acaba ficando bem cheio de coisas, né? Isso aqui é o Dribbble, mas tudo isso são integrações nativas que já tem com o paper, e o contexto, então, do projeto fica junto com os produtos do projeto.
Esse é o conceito do paper. Só um comentário que é interessante também, antes de passar a bola. O paper não é para ser um documento impresso, ele é para ser um documento digital. Então, você não tem nem como mudar a fonte. Você tem como colocar, talvez, você pode mudar, por exemplo, talvez o posicionamento aqui e mudar se é título, se é parágrafo, mas você não tem como mudar a fonte, né? Ele não é feito para ser um documento impresso, ele é para ser um documento vivo digital. Mas eu preciso fazer uma apresentação numa reunião, eu não vou perder tempo com PowerPoint, eu posso vir aqui e fazer uma apresentação, né, direto do paper. Então, o paper automaticamente gera uma apresentação para mim do jeito que ele está, né, e vai mostrando em forma de slides. Então, eu vou passando e aqui vou falando. Então, isso é muito importante para reuniões e apresentações onde ainda você está trabalhando no projeto. Então, você não tem que parar de trabalhar no projeto para criar uma apresentação só para aquela reunião. Você apresenta direto do paper, faz as notas que tem que tomar e continua o projeto, sem perder tempo com diagramação de PowerPoint, essas coisas todas. Enfim, eu acho que assim, em 10 minutos, eu acho que eu já falei de vários problemas que vocês devem ter de vez em quando e devem estar pensando, putz, isso aí era legal eu ter, né? Uhum. O paper é uma ferramenta que a gente no Dropbox vive pelo paper, né, Marcel? Acho que não tem uma coisa que eu tenha na minha vida, pessoal, profissional, que eu não cuide no paper, orçamento, tudo que eu tenho tá no paper pela facilidade que o Marcel falou agora. Os outros problemas que a gente tenta resolver, e aí, de novo, voltando àquele assunto de você ter que escolher se você vai se reinventar ou não, voltando até algumas coisas que o Marcel comentou no início, né? Então, as distrações que a gente tem hoje em dia. Quando a gente percebeu que a alternativa a servidor de arquivos também ia virar uma commodity, a gente tentou resolver os problemas mais voltados à produtividade. Então, quem consegue chutar mais ou menos quanto tempo do trabalho diário de uma pessoa comum é gasto em trabalho não produtivo? E quando eu digo ponto de pular de aplicação em aplicação, buscar conteúdo, buscar a última versão do arquivo, enfim, trabalho que não gera resultado. Quem tiver chute, manda aí no chat para a gente ver se alguém consegue chegar perto do número oficial. Marcel, acho que você não vai se você chutar, porque eu acho que você sabe essa resposta. Tá, eu sei. Tem 60% aqui, ó. Tem um número aqui, meio, 50%. 115. 59. Regra 80-20. Tô curiosa para saber essa regra 80-20 aí que eu não conhecia, não. 59, 15, 60, 20%. Duas pessoas, na verdade, uma acertou e uma chegou muito perto. 60%, isso é 2/3 do trabalho de uma pessoa comum, isso de acordo com a McKinsey, tá? Não de acordo com o Dropbox. É gasto em trabalho improdutivo. Então, outra coisa que a gente tentou resolver com o espaço de trabalho inteligente é, além de centralizar todo o conteúdo, né, e não só mais arquivos, e não excluindo 70% do tipo de conteúdo hoje que é baseado em web, mas centralizar também a comunicação. Se você for pensar em cada um dos aplicativos que a gente abre hoje, que são, eu acho que, se não me engano, a média de entre 6 a 9 aplicativos, né, Marcel, que uma pessoa comum pula durante o dia de trabalho comum. Não, 9 média, a 11. Né? 9 a 11 a cada 6. Em média, né? Em média, tem isso. gente que usa 20, tem gente que usa... Né? Exato. Pensa, gente, eu vou olhar no meu agora, eu tô com o Zoom, Skype, WhatsApp, Slack, Word, Gmail, Salesforce, então assim... E eu trabalho na área comercial de Dropbox. Imagina se eu for da área criativa de alguma empresa, né? Então, pular de aplicação em aplicação, buscar conteúdo através de centenas de aplicações e gerenciar a comunicação, cada uma dessas aplicações tem sua ferramenta de comunicação própria, né? O Salesforce tem o Chatter, o Zoom tem o chat aqui do Zoom, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação própria, e-mail e etc. É impossível você conseguir centralizar e gerar contexto em volta de conteúdo, como o Marcelo estava comentando. Então, é basicamente em volta do conceito mais voltado à produtividade, né? Não necessariamente só redução de custos físicos para servidores que a gente criou o novo Dropbox. E é para isso que justamente por causa disso que com empresas como vocês, né, empresas que estão começando ou empresas que são um pouco mais do ramo inovador, que a gente tem mais sinergia. Então, você consegue criar uma plataforma muito mais única, muito mais centralizada, muito mais fácil de usar, como o Marcel falou, né? A gente foi criado para o usuário final.
e muito mais segura. A partir da base de segurança que a gente criou para o usuário, que gerou essa confiança, que a gente já tem há bastantes anos, foi porque a gente conseguiu criar a ferramenta empresarial. Então, em questões de parceria, assim, Dropbox Brasil, nosso objetivo é crescer, né, dentro do país. A gente tem um time que fica aqui nos Estados Unidos, mas a gente depende muito dos nossos parceiros locais para conseguir crescer. Então, estamos trabalhando com o Salomão e o pessoal para a gente conseguir criar não só essa integração aí que já criaram, que ficou ótimo, eu entendo que o pessoal aí já está usando bastante. Pelo que eu vi, feedback positivo, fico muito contente. Mas também, se vocês quiserem implementar uma solução como o Dropbox nas empresas de vocês, para a gente poder ajudar os funcionários de vocês a usarem também as outras ferramentas, né? Seria a comunicação embutida, o Paper, como o Marcel mostrou agora, o WeTransfer da vida, o Dropbox Transfer da vida que substitui um WeTransfer, um FTP, alguma coisa assim. A gente tem uma gama muito maior agora de soluções com o objetivo de minimizar o número de outras soluções que você tem que usar, integrando o ambiente que você já tem. Nossa, agora eu senti que eu falei, não sei nem se fez sentido, porque eu acho que eu falo muito rápido, pelo menos o Marcelo já está acostumado. Mas eu acho que é isso, gente. Eu sei que tem só mais 7 minutinhos. Estou vendo algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que eu tinha visto, deixa eu ver. Quem falou que ganhou uma paçoca? O Vitor Bruno. Deixa eu comentar sobre essa relação entre Google, Microsoft e... Era essa a primeira pergunta que eu vi. Que a Larissa fez aqui, até comentei via texto, né, que eles são concorrentes, sim, mas também são dois dos nossos principais parceiros estratégicos, né, a área que eu faço hoje, que é Business Development. O que acontece? Tanto o Google quanto o Microsoft perceberam que os seus usuários também gostam, às vezes, de ter liberdade de escolha. Olha, eu uso o Google para correio, mas eu não gosto do Google Drive. Eu quero continuar usando o Dropbox. E muita gente falava isso para Google, né? Falava assim, olha, é legal, mas eu vou continuar usando o Dropbox. Então, a própria Google veio conversar com a gente, olha, nós precisamos, né, conversar e fazer esse negócio funcionar junto, porque tem muita gente querendo isso. Mesma coisa a Microsoft. A gente tem vários clientes, mas muitos mesmo, que quando compram um pacote Microsoft, que vem junto o OneDrive, o Outlook, etc., eles, não, vamos tentar usar isso aqui, já que veio junto, entre aspas, de graça. 6 meses depois, eles voltam e falam, olha, não rolou, o pessoal não gostou do OneDrive, quer continuar usando o Dropbox que eles já usavam em casa. E aí a gente faz essa integração, a gente integra com o diretório da Microsoft, com a nuvem da Microsoft. Então, tudo isso é liberdade de escolha. O usuário, né, o cliente escolhe o que ele quiser. Claro, vai ter situações onde o cara fala, não, olha, me atende. Né? E o que a gente normalmente percebe é assim, é igual canivete suíço, eu gosto de usar essa analogia. Então, por exemplo, se eu tenho um canivete suíço, tem tudo ali, né? Aliás, eu devo ter algum aqui por perto, devia ter um na minha mesa, porque eu uso disso direto. Mas o canivete suíço tem tudo, tem faca, chave de fenda, tesoura, etc. Se eu quero, por exemplo, parafusar, né, pegar uma coisa, dois parafusinhos, o canivete suíço resolve. Agora, se me derem um armário com 200 parafusos para montar, eu não vou fazer com o canivete suíço. Eu vou pegar uma chave de fenda decente, provavelmente uma power, né, com bateria, né, porque é a ferramenta mais adequada para isso. E é a mesma coisa entre Google Drive, OneDrive e Dropbox. Né? Se eu vou compartilhar um arquivo por dia, beleza, né? Eu uso o OneDrive, uso o Google Drive, não vai me fazer diferença. Agora, se eu vou ficar o dia inteiro trabalhando em cima de arquivos compartilhados com outras pessoas, pegando comentários e fazendo versões daquele arquivo e distribuindo, depois consolidando, fazendo tudo, né? Se isso é o meu dia a dia, aí eu vou querer uma ferramenta mais adequada, que é o Dropbox. No exemplo de tecnologia, é o Zoom, né? O Zoom, por exemplo, quem iria pensar que a gente ia precisar do Zoom? Eu já tenho o Skype da Microsoft, já tenho o Facebook Messenger, já tenho o WhatsApp, já tenho Google Meet, né, que era o Google Hangout, de graça. Por que eu vou pagar pelo Zoom? Estamos vendo agora, porque o Zoom faz isso bem melhor. Então, se você vai passar o dia em reuniões online, você quer o Zoom. Se você vai só ter uma reuniãozinha online de vez em quando, usa o Google Meet, não vai fazer diferença nenhuma.
Então, essa é mais ou menos a proposição de valor. As empresas que acabam optando por Dropbox porque elas viram que o canivete suíço não ia dar conta. Legal, pessoal. A gente está no nosso tempo curtinho aí, né? Faltam 3 minutos. Não quero também tomar muito tempo de vocês. Dizer que a gente já passou de 100 pessoas assistindo. Isso para nós é muito legal, né? E depois a gente vai passar para vocês esses contatos todos aí. Dizer que a gente está com uma parceria bem legal com a Dropbox, que até quem fizer a aquisição dos produtos Dropbox, a gente pode, como nosso objetivo não é financeiro nem econômico, né? A gente pode conseguir algumas condições especiais para ter os produtos Dropbox, né? Que a Nathalie passou para nós aí. E a gente está bem à disposição disso. A parceria com a Dropbox tem sido muito legal para nós. Quem está vendo a nossa plataforma está vendo que ela está muito mais profissional. Eu acho que a palavra do canivete suíço para nós é bem importante, porque a gente está resolvendo problemas que estavam no canivete suíço e agora estão resolvendo melhor os problemas, né? O Pedro pode dizer isso aí, está muito mais tranquilo, muito mais efetivo, os resultados são muito mais dinâmicos, a interação... Sabia que eu tinha um aqui. A interação dos programas está bem melhor da plataforma. A plataforma está sempre fazendo coisas novas aí. E dizer que a gente vai conversar mais vezes. Eu posso, se a Marcela e a Nathalie permitirem, passar o contato de vocês para o pessoal aqui, para a nossa turma do Co-Creation Lab. E dizer que valeu muito a pena essa conversa inicial aí, mas não é a primeira, não é a última. É a primeira, mas não é a última que a gente vai ter. E a gente quer a Dropbox muito próxima da gente, assim como a gente pode quer que o Co-Creation seja assim, tenha muito carinho na Dropbox também pela gente, que a gente está formando um grupo muito grande aí de pessoas, de empresas, né? A gente entrevista eu não sei se eu travei, né? Mas travei? Eu travei? Travou e voltou Alô? agora. Ficou travado um pouquinho, mas voltou. Ah, tá. Quer dizer que a gente está muito feliz, a gente está com muitas empresas aí e bastante negócio para acontecer. Acho que eu mandei só... Eu vou mandar o meu link aqui do LinkedIn, mas eu acho que eu acabei mandando só para os panelists aqui, peraí. Todo mundo aqui. Acho que o Salomão está Beleza. Sabe se eu não... Alô? Ainda bem que foi no final, né? Que isso aconteceu. Sempre dá algum probleminha técnico de Zoom. Não põe a culpa no Zoom, acho que é a internet aí que deu uma rateada. O Wi-Fi não pega direito lá no escritório dele, tem que passar um cabo. Eu caí. Caiu, voltou. Voltei. Meu escritório está uma sacada, então tá difícil. Bom, pessoal, então só para agradecer, finalizar aí, né? Deixar a palavra aí para o Marcel e para a Nathalie, se vocês querem falar mais alguma coisinha aí. E dizer que a gente está à disposição de vocês aí, porque vocês quiserem, precisarem. Co-Creation Lab é um parceiro e vai ser um grande parceiro do Drop. Eu queria só agradecer também, né, a presença, realmente foi muito legal. Pena que não é ao vivo, né? A gente sempre fica naquela vontade de ver as pessoas e trocar uma ideia depois, né? De preferência num happy hour, alguma coisa assim, mas quem sabe ano que vem, depois de uma vacina, a gente possa fazer uma visita e aí marcar uma conversa, né, ao vivo. Mas agradecendo a presença de todos, de repente também facilitou para a gente ter pessoas de Caçador, de Videira, de São Bento, de Biguaçu de Palhoça também, né? Convido. Eu gostei muito do comentário do Cláudio aqui, que foi o Cláudio Peixe colocou que está no momento usando o canivete suíço, mas noções de consumo e necessidade de uma chave de fenda ultra especial. É isso mesmo. A gente tem que respeitar o momento e sempre alçar voos maiores, né? Quem sabe no futuro o teu canivete suíço não vai dar mais não vai dar mais conta e você vai precisar de outras ferramentas mais adequadas. É isso aí. Muito legal.
É isso aí, pessoal. Faço da palavra do Marcelo as minhas. Muito obrigada. Muito bom falar com vocês hoje. A gente deixa os contatos à disposição. Ó, meu cachorro. Também é uma coisa nova da era de 2020. Eu tenho um pitbull ainda, que ele, meu Deus, coitado. Mas muito obrigada, pessoal. Os contatos ficam à disposição. O nosso interesse é ver empresas no Brasil crescerem, né? A gente quer crescer junto com vocês. Então, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente com dúvidas. Depois, qualquer coisa, Salomão, a gente pode marcar outro mais com uma demozinha, mostrar um pouco mais do ambiente, enfim, dependendo do que o pessoal quiser ver aí. Mas é isso, pessoal. Obrigada e bom resto da semana para todo mundo. Pessoal, Maravilha. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Tchau. Renato. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau.